Pessoal, segue o vídeo de correção das atividades propostas na aula anterior, o tema probabilidade, atividades complementares. Nossos objetivos são calcular a probabilidade de um evento, resolver problemas envolvendo o cálculo de probabilidades. A número 1. Uma caixa contém 11 bolas numeradas de 1 a 11. Retirando-se uma delas ao acaso, observa-se que ela tem um número ímpar. Determine a probabilidade de esse número ser um número menor que 5. Pessoal, então, ele aparece aqui com essa situação, né? A pessoa retira ao acaso uma bola e observa que é um número ímpar. Então, nosso espaço amostral, ao invés de 1 a 11, ele será apenas os números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9 e 11. O número de elementos desse espaço amostral, se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 6. E observa-se que o resultado, a retirada dessa bolinha, que é um número ímpar, é um número menor que 5. Então eu pergunto para vocês, quais são esses eventos favoráveis, números menores que 5 e ímpar? É o 1 e o 3. Então o número de elementos desse evento são 2. Bom, então a nossa probabilidade são as chances que eu tenho, são duas chances, números ímpares e menores que 5, dentre essa totalidade, né, que é 6. Então a probabilidade é de 2 em 6, tá bom? Dá para simplificar? Dá, né? Dá para a gente simplificar isso aqui por 2, aqui por 2, então vai ficar 1 sobre 3. Número 2. Uma bola é retirada de uma urna que contém bolas coloridas. Sabe-se que a probabilidade de ter sido retirada uma bola vermelha é de 5 de 17, ou 5/17. Calcule a probabilidade de ter sido retirada uma bola que não seja vermelha. Pessoal, então vamos raciocinar novamente ela sendo vermelha. Olha só, a probabilidade é de 5 em 17. As chances que eu tenho, né? Já falei isso. E aqui tudo que pode acontecer, tudo que pode ocorrer. Bom, então é o seguinte, tudo que pode ocorrer são 17 bolas coloridas. O denominador mostra isso. E as chances que a gente tem de retirar uma bola vermelha é de 5 dentre essas 17. Então, de 5 para 17, qual é o intervalo? Falta quanto de 5 para 17? Do total 17, falta 12, né? Então, de não ser vermelha, então a probabilidade que não seja vermelha é de 12 em 17, já que 5 de 17 é as chances que temos de retirar uma vermelha. Então, de 5 para 17 falta 12, as chances de ela não ser vermelha é de 12 em 17, ok? Pode deixar assim, observe que eu estou deixando na forma fracionária, como eu já falei, você pode encontrar isso na forma decimal, aí você tem que dividir o de cima pelo de baixo, ou ainda você pode encontrar isso na forma percentual, né, na forma de porcentagem. Aí você divide, encontra o número decimal, multiplica por 100, tá bom? Número 3. Uma moeda é lançada 3 vezes. Determine a probabilidade de que sejam obtidas. Pessoal, nas primeiras aulas de probabilidade, nós estudamos o espaço amostral, os eventos favoráveis, enfim. Não é toda vez que você vai conseguir listar todo o espaço amostral. Então, a gente pensa o seguinte, lançando 3 moedas, ou lançando uma moeda 3 vezes, que é o mesmo raciocínio, o que vai acontecer? Vamos lá. Primeiro lançamento, e segundo e terceiro lançamento. O primeiro lançamento pode ser cara ou coroa, duas possibilidades. Aqui também, no segundo, pode ser cara ou coroa, duas possibilidades. E lançando a terceira vez, duas possibilidades também, cara ou coroa. Multiplicando isso, nós temos o total 8. Então, o número de possibilidades do espaço amostral é de 8. São aqueles grupinhos, né, que a gente já falou, cara, 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 coroa, coroa, cara, e vai escrevendo lá essas situações que vai resultar em 8 grupinhos lá, né? Tá bom? Beleza. Aí ele pergunta qual a possibilidade, né? Probabilidade de sair 3 caras. Nós temos uma possibilidade, que é aquela situação, aquele evento, cara, cara e cara. Nós temos essa possibilidade em 8. Esse grupinho aqui, dos 8 grupinhos. Então, a probabilidade é de 1 em 8. Beleza? Pessoal, 2 caras e uma coroa. Então, a gente pensa o seguinte, cara aqui e coroa aqui. Então, para sair cara aqui, nós temos uma chance em 2. Aqui também uma chance em 2 e coroa é uma chance em 2, já que pode dar cara ou coroa, uma chance em 2. Então, cara aqui e coroa aqui, multiplicação, né?
multiplicando de cima com de cima, né? 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 vezes 2 que dá 8. A gente pensa assim, ah, tá, 1/8, então, essa é a resposta. O problema é que não é só nessa configuração aqui que pode ocorrer, né? Nessa sequência. Pode dar também, olha só, pode dar cara, coroa, cara. Então, aqui também é uma chance em duas, uma chance em duas, uma chance em duas. E multiplicando isso, né? Cara, coroa e cara, vai dar 1/8 de novo. Pode ser também, aqui ficou, eu quase não deixei espaço, mas pode ser também ainda, primeiro vir coroa, depois cara e depois cara. Uma chance em duas, uma chance em duas e uma chance em duas. Multiplicando isso também vai dar o quê? 1/8. Então, nós temos 1/8 aqui, 1/8 aqui e 1/8 aqui. Então, o que você vai pensar? Você pensa assim, ou vem assim, né? Cara, cara, coroa, ou pode acontecer isso, é o ou aqui, tá? Infiltrado, olha aí. Ou pode vir cara primeiro, desculpa, coroa primeiro, depois cara, cara. Ou assim, ou assim, ou assim. O que a gente faz com o ou? A gente soma, né? Então, eu tenho 1/8, que é esse formato, mais 1/8 de possibilidade, que é esse formato dos 8, né? Que a gente já discutiu em aulas anteriores. E também esse último aí, né? Coroa primeiro, depois cara a cara. Somando isso, nós temos 3 possibilidades em 8. Então, essa é a probabilidade, tá bom? Eu vou colocar bem aqui do lado. Ó. Então, da letra B, nós temos 3 em 8. Tá? Dividindo, acho o decimal, multiplicando por 100 a forma de porcentagem. Número 4. Uma moeda e um dado são lançados. Determine a probabilidade de que ocorra cara na moeda e um número menor que 5 no dado. Pessoal, olha só, nós temos duas situações agora ligadas. Eu vou lançar moeda e dado, tá bom? Então, veja bem, olha só, vamos pensar aqui na situação da moeda. Para sair cara, né, a probabilidade que ocorra cara, vou colocar aqui entre parênteses, a gente chama geralmente com K aqui, né? Tudo bem, tem gente que chama o K para coroa, o C para cara, tanto faz. Aqui eu estou chamando o K para cara. Então, nós temos uma chance, lançou a moeda. Tudo que pode ocorrer, duas possibilidades, né? O que pode ocorrer? Cara ou coroa. A chance de sair cara é de 1 em 2. Pronto, da moeda está calculada, está aqui. Ó. Beleza. Aí ele fala agora do dado, né? Lançamento do dado. Ele fala de sair um número menor que 5. Um número menor que 5, ok. Tudo que pode ocorrer num dado. Você lança o dado e observa a face voltada para cima. O dado são 6 possibilidades, 6 faces. Um número menor que 5, quais são os números menores que 5? 1, 2, 3 e 4. 4 em 6. Eu nem vou simplificar, vou deixar assim. Ó. Pronto. Agora, pessoal, cuidado aqui no final é esse i. Até modifiquei ele aqui, ó. Deixei ele negritado em itálico. Olha só. Sair, né, ocorra cara na moeda e um número menor que 5 no dado, é o e. Então, você vai multiplicar essas probabilidades. Então, vai ficar assim, ó, o resultado final aqui. Ó. Portanto, como que vai ficar? 1/2, que é a possibilidade de ocorrer cara no lançamento da moeda, e 4 de 6 resultados no lançamento do dado. Multiplicando isso, eu tenho 1 vezes 4, que dá 4, 2 vezes 6, que dá 12. Agora, a gente simplifica, né? Dá para simplificar isso aqui por 4, vai ficar 4 dividido por 4 dá 1, e 12 por 4, que dá 3. Então, é de 1 em 3, é a letra A, ok? Então, lançando uma moeda e um dado, você tem, em média, uma chance em 3 desses experimentos aí de dar cara na moeda e um número menor que 5 no dado, beleza? Vamos para o número 5. Uma urna contém 15 bolas de mesmo tamanho e mesma massa, numeradas de 1 a 15. Uma bola é extraída ao acaso da urna. Qual é a probabilidade de ser sorteada uma bola com número maior ou igual a 11? Pessoal, vamos lá, né? O espaço amostral nosso são bolas aí numeradas de 1 a 15. Eu não vou fazer nem há necessidade de você fazer isso, tá? Então, tá aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Eu coloquei reticências aqui, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 15. Então, o número de elementos do nosso espaço amostral é 15. Beleza. Aí ele fala qual é a probabilidade de ser sorteada uma bola com um número maior ou igual a 11. Então, o nosso evento favorável é sair quem? Sair o 11, porque ele fala maior ou igual. Beleza, então pode ser o 11, pode ser o 12, o 13, o 14 e o 15. O número de elementos favoráveis é de 5 possibilidades, do 11 até o 15. Então, tá aqui. Então, a nossa probabilidade, as chances que temos são de 5 em 15. Dá para simplificar, né? A gente simplifica isso aqui por 5. Vai dar 5 por 5 que dá 1, 15 por 5 que dá 3, 1/3.
Aí a gente repara nas opções ABCDE que está na forma decimal, como eu já falei, acontece. Então a gente vai ter que dividir, pega 1 dividido por 3, né? Não dá, escreve o 0, joga 0, que vai dar 3, né? 3 vezes 3 que dá 9, subtraindo fica 1, escreve o 0. Já estou na parte decimal, vai dar 3, 3 vezes 3 que dá 9, subtraindo sobra 1. E a gente percebe que isso aqui vai dar uma dízima periódica, né? Pessoal, a gente repara que, percebe, né, que a resposta é a letra D aqui, mas essa letra D nossa aqui tá furada, né? Isso aqui é a letra C, pessoal. Arruma aí, tá? Então é aqui, ó. Aqui é C, aqui é D. Beleza? 0,33 aqui, né? Deu uma dízima periódica. Número 6. Se anotarmos em pedaços de papel todos os anagramas que podem ser obtidos a partir da palavra Brasil, escrevendo um anagrama em cada pedaço de papel, podemos dizer que a probabilidade de sortearmos um desses papéis e sair um anagrama começado por uma vogal é de aproximadamente... Bom, pessoal, aqui é uma probabilidade já com análise combinatória, né, com a permutação. E a gente percebe que Brasil, se você brincar com essas letrinhas, mudar de posição, você consegue palavras com ou sem sentido, né? Eu acredito que com sentido aí, não sei se a gente terá, né? Mas você vai conseguir quantas palavras. Ele fala, ele explica direitinho. Vai pegar a palavra Brasil, descobrir todos os anagramas, né? Tudo que começa com B, com R, com A, com S, com I, com L. Feito isso, tudo anotado num papelzinho, coloca lá numa caixinha, um exemplo, e pergunta qual é a probabilidade de você colocar sua mão, pegar um papelzinho desse lá e ele começar, o anagrama começar com uma vogal, beleza? Então, primeiro a gente calcula a quantidade de anagramas da palavra Brasil. Então, a gente sabe que a palavra Brasil tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6. Então, é a permutação de 6, 6 fatorial. Como não tem elementos repetidos, né, só basta fazer o fatorial de 6. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando isso, vai dar 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, vezes 3, 360, vezes 2, 720, vezes 1, que dá 720 anagramas. Essa é a totalidade de anagramas. Agora que começam com vogal. Tá, vou colocar aqui com vogal. Bom, pessoal, aí a gente vai pensar o seguinte. Brasil são 6 letras, utiliza os tracinhos que eu já falei. Apareceu essas situações, começa com vogal, termina com L. Aí você tem que colocar os tracinhos, né? E analisar o seguinte aqui, ó. Coloco 6 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Começando com vogal, quantas possibilidades nós temos aqui? Quem são as vogais da palavra Brasil? É o A e o I, né? Então, eu tenho duas possibilidades. Um monte de anagrama lá começando com A e um outro monte lá começando com I. Eu tenho duas possibilidades. O problema é que, quando começar com A, o I está lá permutando com as consoantes. Ou quando começar com o I, o A também fica lá. Então, eu escrevo 2 aqui em cima, que são as possibilidades, e lembro que uma delas vai junto com as consoantes, são 6, duas possibilidades, né? Então ficou 4 consoantes, só que uma dessas junta com as consoantes, que poderá estar aqui no meio, tá? A permutação é isso, né? Você trabalha com os agrupamentos com todos os elementos lá, né? São 6, os outros anagramas também terão 6, então ficando uma vogal, a outra está junto, né? Então eu fico tendo 5 aqui, ó, que eu tenho duas possibilidades, um ficando, a outra junta com as consoantes, que são 4, então dá 5. Aí aqui cai para 4, né? Alguém ficando aqui cai para 3, cai para 2, aqui cai para 1. Multiplicando 5, olha, eu vou deixar o 2 de lado aqui, ó. 5 vezes 4 vai dar 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1 dá 120. Então, eu sei que isso aqui, ó, esse produto dá 120, vezes 2 vai dar 240 anagramas começando com vogal. Então, essas são as que começam com vogal. Aí ele pergunta qual é a probabilidade, né? Aqui, ó, de pegar um desse, então, né, papelzinho, o anagrama começando com vogal. Então, a probabilidade, as chances que eu tenho, vou mudar a cor aqui, então vai ficar assim, ó, 240 do total 720. E a gente percebe que nas respostas são formas de porcentagem. Então, eu vou cortar esse zero aqui. Tenho 24 para 72. Vamos simplificar ainda, né? Eu sei que 72, pessoal, é o 24 3 vezes. Mas se você não lembrar disso, você pode simplificar isso aqui, por exemplo, por 2, né? Que vai dar aqui, ó. Vai dar 12, aqui vai dar 36. Aí eu já sei que o 36 é o triplo de 12, né? 12, 24, 36. Então, isso aqui dá para simplificar por 12, ó. Então, aqui vai dar 1 e 36 por 12 vai dar 3, dá 1/3. Nós já fizemos essa divisão de 1 para 3, olha aqui, ó, nós fizemos bem aqui na questão anterior,
que dá 0,33. E 0,33, já vou colocar aqui o resultado, né, uma dízima periódica. Se eu multiplicar isso vezes 100, colocar um 100 pequenininho, eu sei que a vírgula é deslocada 2 casas para a direita, que vai resultar em 33%. E a letra B, na verdade, 33,3, porque ele trabalhou com mais um aqui, né, é uma dízima. Então, a vírgula veio aqui, ó, 33,3. Tudo bem, né? Então, é a letra B. Valeu, pessoal. Então, era isso, né? Qualquer coisa aí, assista novamente. Probabilidade é um assunto denso, precisa de estudos, de acompanhamento, foco. E próxima aula eu venho com mais atividades. Valeu!